Bom dia, queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor ministrou ao nosso pequeno grupo de ontem. E o texto que a gente usou, ele foi o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, conforme grifado. O texto diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Aqui nós vemos usando duas vezes a palavra descanso. E aqui o descanso tem dois significados. O primeiro descanso que nós vemos, aqui ele remete a alívio. Então, Jesus está dizendo para nós, venham a mim e eu lhes darei alívio. Ou seja, tudo aquilo que a gente está carregando, que é desnecessário, nós precisamos lançar aos pés de Jesus. Às vezes nós estamos carregando coisas que nós não deveríamos estar carregando. E Cristo nos convida, então, a lançar aos pés dele tudo que é desnecessário. Ontem nós também lembramos de um texto que se encontra ali em Hebreus, capítulo 11. Vamos lá, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E diz assim, Hebreus capítulo 12. Diz assim: Assim nós temos grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente a nós e continuamos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. É interessante que quando a gente imagina na palavra alívio e a gente lembra daquele texto de Hebreus, nós precisamos entender que a nossa vida cristã é uma corrida. E quando nós, enquanto corredores, nós precisamos então lançar aos pés de Jesus tudo que nos deixa lentos. Então, lançar aos pés de Jesus. Em algumas versões, a palavra usada ali, ela é embaraço. Então, lançar aos pés de Jesus todo embaraço. Quando a gente imagina um corredor ele usa a roupa menor que ele pode. Por quê? Porque quanto menos roupa, mais rápido nós nos tornamos. Então a pergunta que fica é, primeiro, o que eu tenho que lançar aos pés de Jesus? O que tem consumido, o que tem me deixado mais lento? Então, essa é a primeira pergunta que fica para nós. O que tem nos deixado lento e o que nós precisamos lançar aos pés de Jesus? Continuando aqui o texto, a palavra diz: Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão, mais uma vez a palavra descanso, ela está aqui. E agora aqui ela vem realmente num sentido da gente descansar e da gente entregar, da gente permitir com que Jesus comande tudo. E para finalizar isso, eu deixo essa imagem aqui. Em algumas versões daquele texto que nós lemos acima, Jesus ele fala que a gente precisa tomar o jugo dele, que é leve. Então, aprendam dele a tomar o jugo dele, que o jugo dele é leve. Aqui a gente vê essa mesma versão de outra forma. Então, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo era uma peça de madeira que usava com o animal para ele poder carregar o animal. E a grande sacada dessa imagem que me chamou a atenção é que o que Jesus está querendo nos dizer é que nós não podemos ter o jugo do pecado sobre nós, porque ele tem um peso terrível que não nos torna rápidos, nos torna lentos. Então, muitas vezes aquilo que está nos travando é o pecado. Então, o pecado, ele tem nos tornado lento. Quais são os pecados que nós precisamos abandonar que tem nos tornado lento? E aqui aqui ele ainda fala assim, que quando um animal ele tinha o jugo sobre si, ele estava sob a direção do camponês. Então, hoje, Cristo nos convida a permitir com que a nossa vida esteja sob a direção e o ensino de Cristo. Então, o jugo dele é leve e não oprime. Então, eu quero te convidar nessa manhã a permitir com que Jesus seja aquele que guia seus passos. Espero que essa palavra tenha ministrado ao teu coração.